boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Obrigado, Márcia, Inês, o Anderson da sala de arte. Eu que aqui passei como monitor de galeria do MAC e hoje estou presente para poder compartilhar uma das experiências realizadas em sala de aula. Bom, o projeto Cadeira Arte, ele teve a iniciativa quando eu fui convidado pela Metropolitana 2 para poder fazer uma atividade e apresentar na Semana de Arte do Estado, a primeira semana que aconteceu em 2012, ano passado. Então, comecei a ter algumas ideias de mais o que fazer em sala de aula e levar uma atividade para a Semana de Arte, saber se essa atividade seria aceita, esse é o primeiro passo. Então, fazer uma atividade com os alunos e participar do processo de seleção. Então, o que fazer com esses alunos? Na escola, eu sempre vi as cadeiras quebradas, aquelas cadeiras inutilizadas em salas de aula, jogadas no campo, à parte da escola. Então eu pensei, bom, eu vou começar a fazer umas obras de arte em cima dessas cadeiras. Então essa foi a primeira iniciativa. Esse é o CF que eu trabalho, é o CF 239, fica em Vista Alegre, São Gonçalo. Tá? Então, primeiro momento, o objetivo, fazer uma apropriação com as cadeiras quebradas da escola. Utilizar ali aquela cadeira que foi inutilizada e se apropriar daquela ferragem, daquela estrutura da cadeira e ali fazer uma obra de arte. Público-alvo foram os 27 alunos do nono ano, da turma 902, que por sinal era uma turma bem agitada, era uma turma bem bagunceira, mas que na atividade prática era uma turma excelente. Então, uma turma que para fazer uma atividade prática, a aula rendia, a aula funcionava muito bem, mas em relação à aula teórica era muito difícil de controlar a participação dos 27 alunos. A metodologia do trabalho. Volta só um pouquinho, por favor. A metodologia foi uma aula então expositiva com imagens sobre a apropriação, ou seja, obras feitas com cadeiras, tá? Então a partir de obras com cadeiras prontas. Depois, visitar uma exposição de design. No começo de 2012 estava tendo no CCBB uma exposição dos irmãos Campana, então essa foi uma das metodologias também, conseguir um ônibus e levar os alunos para ver o trabalho dos irmãos Campana. E depois confeccionar cadeiras temáticas para a primeira Semana de Arte do Estado. Então, como foi esse trabalho da cadeira temática? Isso depois eu vou estar discutindo com vocês. Então, esse primeiro momento, falar com os alunos de apropriação, falar com os alunos de obras de arte ligadas a cadeiras prontas. Então, aqui no MAC nós temos duas obras, do Cildo Meirelles e do Raul Mourão, que eles se utilizam da cadeira para fazer a sua obra de arte. Então, esse foi o primeiro questionamento. Falar de apropriação, objeto pronto. Então, esse também trabalho eu fiz, essa apresentação eu também falei para os alunos do ensino médio. E no ensino médio a dinâmica foi outra, foi diferente. Eu levei uma cadeira para a sala de aula, comecei a enrolar papel higiênico em volta. E ali nós conversamos sobre esse conceito de apropriação. Quem foi que fez a obra de arte, essa pessoa ela é o artista, no caso eu que fiz essa obra de arte aqui agora para vocês, eu sou artista ou não? Então começamos a questionar sobre essa ideia de conceito, de ideias e de apropriação. Conversando com o ensino médio, eu pude ver que uma das questões do Enem foi essa, a questão da diversidade de produções artísticas, a adaptação do mobiliário para a sociedade. Então, já que o projeto para o nono ano falava de cadeiras, então apresentei também essa imagem para o nono ano e eles perceberam que um assunto que também para eles poderia valer a pena, já que é um assunto debatido na prova do Enem. Esse processo de o mobiliário servindo para a sociedade, essa produção em massa. E ali, o primeiro momento foi conversar com os alunos sobre as cadeiras na escola. Será que vocês já perceberam as cadeiras que nós encontramos na escola?
como são essas cadeiras aqui na escola? Né? Será que são todas iguais? Elas seguem o mesmo padrão? Por que a cadeira da sala da diretora é sempre a mais sofisticada? Né? Então, começamos a conversar sobre as cadeiras. Será que a cadeira que você senta é uma cadeira confortável? Né? Então, alguns assuntos assim. E depois eu pude apresentar para os alunos a exposição dos irmãos Campana, no primeiro momento, né, a partir das imagens. E depois tivemos a oportunidade de ver a exposição dos irmãos Campana. Então ali eles tiveram, durante a visita com os educadores do museu, uma aula sobre design também. Então ali nós conversamos mais um pouco sobre essa questão do design, sobre as cadeiras, né, sobre você se apropriar de um objeto e utilizar para fazer uma outra obra de arte. E depois veio a parte de colocar a mão na massa. Então agora vamos começar a escolher uma cadeira quebrada lá na escola, tá? Sem encosto, ou então sem o assento, né? E vocês agora vão começar a lixar essa cadeira. Tem uma obra ali que, na terceira obra, essa cadeira tinha apenas um encosto, só tinha um encosto, não tinha a parte do assento. O que eles fizeram, eles retiraram essa outra parte, porque o objetivo depois era se apropriar apenas dessa estrutura da cadeira, exato. Tá? E depois de terem lixado a cadeira, começou a parte da pintura. Então solicitei à escola para que comprasse o material, né? A escola do estado recebe uma verba que é o chamado Kit Cultura. Então me foi passado todo o material que eu poderia, todo o material para que eu solicitasse, e fiz esse pedido à escola. A escola me apoiou nesse projeto e eles compraram jet. E, inclusive, esse aluno, o Mauro, que está com a luva e fazendo o trabalho nas cadeiras, ele foi o escolhido pela turma para poder fazer ali todo o trabalho nas cadeiras, né, em todas as cadeiras. Né? Eu deixei assim à vontade, cada grupo vai pintar a sua cadeira. Mas como alguns alunos, né, tiveram um pouco do receio, eu não quero me sujar, Então, ok, então o Mauro pode fazer o trabalho de vocês? Pode. Então, elegeram o Mauro para fazer todo esse trabalho da pintura com o jet. E depois ali a parte da divisão dos grupos, né, com o papel Paraná, cada um fez o seu design nas cadeiras. Então, a gente observa que cada cadeira tem um design diferente. Né, cada cadeira tem uma estrutura diferente. Então, eles começaram a cortar. Eu só falei, olha, tenham cuidado como vocês vão colar esse papel Paraná no suporte da cadeira. Porque se vocês cortarem pequeno, né, como a gente vai colocar o objeto depois em cima dessa cadeira? Então vamos ter cuidado em relação a isso. Dividimos nesses grupos os temas, né, então as cadeiras temáticas. Cada grupo então foi sorteado a fazer uma cadeira temática. Uma com livro-objeto, música, histórias em quadrinhos e mangá, cinema, né, então propus para que eles colocassem filmes relacionados à arte. Né, então, quais são os filmes que vocês podem fazer um levantamento na internet que sejam relacionados à arte? Vamos ver se a gente consegue a capa desses filmes. Tiramos uma xerox colorido para colocar nessas cadeiras. Adesivos, então uma releitura do Nelson Lehner. Falei para o grupo como era a obra do artista Nelson Lehner, que tinha um trabalho com adesivos, né, um trabalho de mapas, enfim. Então ali eles começaram a procurar adesivos, cadernos de outros alunos, até mesmo compraram alguns adesivos para poder colocar nessas cadeiras. Action Paint, então releitura de Jackson Pollock para aquele grupo, conversei sobre o assunto, né, como eles iriam fazer esse trabalho com a cadeira. E depois artesanato, foi a parte que foi livre. Então ali eles poderiam escolher qualquer tipo de material. Foi a parte em que eles decidiram escolher pedrinhas de aquário para fazer em cima de uma das cadeiras. Então, a parte da confecção dos materiais. Essa é a cadeira com adesivos. O interessante, essa escola, ela não tem uma sala de arte, mas no ano passado, no começo do ano, tinha uma sala desativada. Então a diretora se deu esse espaço para que os alunos pudessem ali fazer o trabalho com as cadeiras, e depois essas cadeiras ficaram ali em cima. A sala foi trancada
né? Mas até hoje a escola não tem uma sala própria para essas atividades de arte. Aqui é uma pintura como Jackson Pollock, então a cadeira ali que recebeu o jet branco, ela depois, né, eles fizeram esse trabalho de jogar a tinta em cima da cadeira. E o interessante, eles tiveram a preocupação de pintar não só por cima, mas embaixo também. Então eu gostei, essa foi uma iniciativa deles. Professor, a gente pode pintar embaixo? Podem, claro, à vontade, vamos fazer um trabalho em cima dessas cadeiras. Então, a cadeira agora é de vocês. A confecção de outras cadeiras temáticas, aqui é a parte que ficou com as histórias em quadrinhos e mangás. Eles dividiram, em cima eles colocaram histórias em quadrinhos e embaixo os mangás, né, o preto e branco. E a outra, filmes ligados à arte. Então tem ali Van Gogh, O Sorriso de Mona Lisa, Uma Noite no Museu, livro objeto e artesanato também. Ok. E essas cadeiras, elas foram selecionadas para a primeira semana de arte. Então eu tive a oportunidade de levar essa novidade para a turma. Eles gostaram muito dessas cadeiras serem escolhidas para a semana de arte. E ali depois recebemos um ônibus para poder participar do evento. E nesse evento as cadeiras ficaram suspensas. Não foi nem, sabe, o professor João Paulo que solicitou, deixa as cadeiras assim, não. Eles lá, a própria organização da parte cenográfica, que decidiram colocar as cadeiras suspensas. E foi assim, foi gratificante. Por quê? Porque quando os alunos chegaram, eles ficaram procurando. Nossa, cadê nossas cadeiras? Professor, cadê? E quando eles olharam para cima, olha, as nossas obras, que legal. Então eles gostaram muito dessa parte das cadeiras penduradas em cima da parte que era a house. Né? Então era a parte de acesso à internet. E as cadeiras suspensas. Ali as cadeiras, né? Volta só um pouquinho para poder falar. Isso, a do livro objeto, a cadeira né, de cinema, action page, a cadeira de artesanato, então eles escolheram as pedrinhas de aquário, histórias em quadrinhos, em mangá, e lá de trás a cadeira de música. Tentei procurar uma foto de música, mas a única que eu tive foi essa. Então ali eles colocaram LPs, CDs, fitas de cassete também, tá? E depois, para encerrar o projeto, foi a visita, então, né, com esses alunos, a primeira semana de arte. Então ali, os alunos, é claro, tem alguns que ainda ficaram espalhados, nem todos saíram ali nessa foto. Foi a parte em que eles visitaram a semana de arte. E a autoestima depois desses alunos, por ser a turma bagunceira, nossa, a autoestima deles foi gratificante. Eles assim, se sentiram super importantes na escola. Nossa, que privilégio, a nossa turma conseguiu visitar na primeira semana de arte do estado do Rio. Então, foi um trabalho que rendeu frutos e continua rendendo frutos até hoje. Bom, essa